Paz do Senhor para os irmãos mais uma vez. Estou muito feliz com o Senhor nesta noite, pois o Senhor tem dado graça e sabedoria e oportunidade maravilhosa de estarmos falando da sua palavra com todos aqueles que gostam dos nossos vídeos, gostam dos nossos estudos e gostam de aprender juntos, né? Porque quando eu faço esses vídeos, eu estou falando do Senhor para a glória do Senhor e honra ao teu nome, obedecendo um mandamento divino, né, da parte do Senhor, que é meditar na tua palavra. E eu fico muito feliz que o Senhor tenha levantado esta oportunidade, este ambiente, né, digital, onde eu posso falar à vontade na minha casa, né? Mas eu estou falando da minha casa, mas com autorização do meu pastor José, né? Eu sempre comento com ele que eu vou fazer, ele nos abençoa. Então eu estou sobre a autorização do meu pastor José e do meu pastor Rogério, ambos meus amigos em Cristo. E fica aqui o meu agradecimento da parte do Senhor por este momento tão maravilhoso que é poder falar da palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ter feito esse vídeo mais cedo, mas daí eu pensei, bom, já fiz um ontem, né? Mas o Senhor me incomodou e eu falei, não, vou fazer este vídeo sobre este assunto porque o Senhor tem me incomodado. Então, que esse assunto alcance o coração de muitos crentes, de muitos irmãos, e que sirva para meditação e edificação da sua vida e da minha vida. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para lerem comigo o Salmo 92. O Salmo 92 diz aqui, né, que é o Salmo de Davi. É um hino de louvor e gratidão. É um cântico de Davi, um convite que o rei Davi faz ao seu povo contemporâneo para adorar ao Senhor pela sua bondade e pela sua fidelidade para com a nação de Israel e para com a monarquia. E o Senhor manifestando misericórdia, graças e bênçãos na vida do povo. E o rei que dirigia a nação, que tinha o peso de governar o povo de Deus, se sentiu feliz e agraciado e abençoado e visitado pelo Senhor na sua maneira de governar e ser abençoado. Então ele faz este cântico, ele faz este salmo de adoração, convidando o seu povo que está subordinado à sua monarquia a adorar ao Senhor. E é lindo, é lindo. Mas eu quero também falar aqui no começo, que nós vamos meditar sobre isso, o contraste com o Salmo 73 de Asaf. Porque quando Davi escreve os teus salmos, ele direciona para a casa do Senhor para que os músicos, né, coloquem músicas e salmodiem as tuas palavras, dando símbolos, né? Dando símbolos, instrumentos de corda. E quem faz isso? Era Asaf, né? O líder do cântico, um dos 3 líderes do cânticos da casa de Davi. O responsável pela adoração. Então o rei Davi, cheio do Espírito Santo, como foi desde a sua adolescência, quando foi ungido por Samuel, um homem cheio do Espírito Santo, com o coração segundo o coração de Deus, que agradava o Espírito Santo, né? Um homem segundo o coração de Deus e cheio do Espírito Santo, fazia esses salmos lindos, que essa noite ainda nos dá sabedoria e ainda nos dá subsídios para ficarmos felizes na presença do Senhor. Porque é por isso que eu estou incomodado. Porque eu falei, olha, é um convite de um homem que tem o coração segundo o coração de Deus, chamando, convidando o povo de Deus a adorar ao Senhor pela sua fidelidade e bondade. Por que me dê esse meu desejo? Porque os dias atuais, quando eu venho aqui fazer esses vídeos, irmãos, primeiro eu estou falando de mim e por mim. Tá muito difícil, irmãos. As situações políticas da nação, econômica,
a vida para os evangélicos, a vida para a igreja. A pregação da palavra está enfrentando muita oposição, não como barreiras com armas, mas são tantas fontes corruptíveis, corruptas e enganosas, pessoas despejando na televisão, nos vídeos, tanta heresia que isso confunde o adorador, que isso confunde aquele que busca ao Senhor. E está difícil, mas não para o rei Davi, que já enfrentava a oposição do adversário, que já tentou destruí-lo várias vezes e tinha sobre si o peso da nação sacerdotal do Senhor. E este homem faz um convite de adoração pela bondade e fidelidade do Senhor. Então, é sobre isso que eu quero falar. Em contraste, o responsável para transformar essas palavras do rei em adoração faz o Salmo 73 num determinado momento da sua vida, entristecido com a bondade e a fidelidade do Senhor para com todos. Pois Asaf começa o Salmo 73 e falava: olha, os meus pés quase vacilaram. Vamos lá o 73, para a gente falar certinho os dois primeiros versículos. Olha que Asaf fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, assim como o pensamento do rei Davi, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Irmãos, Asaf não era um adorador? Não era um escolhido do rei Davi para a prática do louvor no templo como levita? Este homem, observando a fidelidade e a bondade de Deus para com todos, o sol veio para o ímpio e para o ímpio, a chuva, né? Todas essas bondades coletiva fazia com que o ímpio prosperasse, e isso gerou tristeza e inconformidade no coração de Asaf, a ponto de um dos maiores adoradores dos dias contemporâneos de Davi dizer: os meus pés quase se desviaram, porque na morte deles não há agonia, eles não se acham em trabalhos fadigosos como os outros homens, na sua morte não há canseira, eles são arrogantes, orgulhosos. Se observarmos desta maneira a circunstância da vida social ao nosso derredor, não adoramos ao Senhor. Não adoramos com sinceridade. Mas o líder deste homem, o líder do povo sacerdotal, que tinha muito mais inimigos, enfrentava a guerra, se a fome caísse sobre o reino, era sobre ele. Tinha que liderar exércitos, tinha que liderar a traição dentro da sua casa, dentro do seu exército, um enfrentamento, uma oposição espiritual terrível contra a sua vida. E este homem faz esse salmo lindo, que é o 92. Então eu convido os irmãos a meditarem um pouco comigo no Salmo 92 e no Salmo 93, o contraste entre essas duas situações, e nela nós tiramos meditação, que para edificar a nossa vida e sairmos um pouco mais adoradores e contempladores da misericórdia de Deus, e aceitar o convite deste grande homem de Deus para a adoração. E amanhã sermos um pouco mais cheios do Espírito Santo. Amém? Essa é a minha intenção, tá bom, irmãos? Eu gosto de pregar sobre Jesus, né? Mas hoje nós vamos pregar sobre a adoração a Jesus, através do convite deste grande homem com o coração segundo o coração de Deus. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua bondade e todas as noites a tua fidelidade. Com um instrumento de 10 cordas, com o saltério e com a harpa de som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exaltarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, as tuas obras, muito profundo são os teus pensamentos. O homem insensato não conhece, o louco não entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade,
é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os meus adversários, Senhor, eis que os teus adversários perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder. Como o do búfalo, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus adversários, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Irmãos, é aqui que eu quero fazer uma analogia, amém? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, na primeira parte dos Salmos, ele começa a falar da grandeza e da soberania de Deus. Quando ele fala do adorador, que começa a partir do versículo 12, o justo, o sensato é o adorador. Florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então, o rei Davi faz uma analogia daquele crente que adora ao Senhor como a palmeiras e como o cedro do Líbano. Em contraste com o sentimento de inveja de Asaf, que olha para o ímpio e vê a sua prosperidade, e vê a sua não adoração, e ainda assim a misericórdia de Deus para com ele, se entristeceu a ponto de os seus pés quase vacilarem, observando a mesma circunstância. Davi olhou para o justo e o comparou a vida do justo, não com o olhar de Asaf, porque o adorador tem um olhar positivo, ele vê no Senhor. O Espírito Santo coloca nele uma visão espiritual de um homem de Deus, um novo homem. E a visão dele é diferente. E Davi, que tinha um coração segundo de Deus, não olhou com um olhar de inveja para o invejoso, mas observou que o justo, o adorador a quem ele estava convidando, era esse o convite. É para esse que o Senhor faz o convite, para aquele de coração humilde. Então o Senhor o convida a adorá-lo, na pessoa de Davi com esse salmo. E o Senhor diz que esta pessoa é como o cedro do Líbano. Então, irmãos, o que eu queria falar aqui sobre o cedro do Líbano e a palmeira, usando a analogia do rei Davi. Essas duas árvores, eu não sou botânico, amém? Mas essas duas árvores não são da mesma família, mas elas têm em si algumas características semelhantes. A palmeira é da família do bambu, correto? Então, ela é uma árvore flexível, ela é uma árvore maleável. Quando vem a tormenta, ela cede e volta ao seu estado natural. Ela não faz o enfrentamento para ser quebrada e derrubada. Então, temos que entender que em determinados momentos temos que recuar e deixar o Espírito Santo na frente. Não adianta querer enfrentar a tormenta que vai ceder. Então, quem milita por nós é o Espírito Santo. Outras características do cedro, irmãos, eu quero focar mais no cedro. Que o rei Davi disse aqui, o justo florescerá como cedro. O cedro, quando ele começa a sua vida, que ele na semente é fecundado no solo, ele cresce, irmãos, 50 centímetros por ano para baixo. Então, ele está lá no solo, por ano ele cresce 50 centímetros para baixo. E ele faz estas circunstâncias nos 3 primeiros anos da sua vida, quando ele da germinação, a partir de que ele germina e é fecundado. Então, são 3 anos que ele só cresce para baixo. E ele cresce 5 centímetros para cima nesses 3 anos. Então, quem observa o justo como Asaf, acha que é perca, que não há crescimento, que não aparece.
que não há vida, não há abundância. Mas Davi compara com o cedro porque o justo em Cristo cresce para baixo, 50 centímetros por ano. Quando ele atinge 3 anos, ele está com 1,5 m de solo profundo e está com 5 centímetros. Este justo, este adorador, este homem de Deus, esta mulher de Deus, nada o tira da presença do Senhor. Como você arranca uma pequena arvorezinha de 5 centímetros com uma estrutura de 1,5 m abaixo do solo. Ela tem base. Ela sabe o que ela está procurando. O que cresce grande é monstro. Você, como justo que procura adorar ao Senhor, quem tem que aparecer é o Senhor. A Bíblia fala aqui no Salmo 92 que o justo florescerá como o cedro. Quando ele busca se aprofundar a sua raiz, ele está criando base para nunca ser derrubado, para nunca sofrer solavanco e cair com qualquer vento, com qualquer tempestade, com qualquer lutinha. Este processo, irmãos, de procurar 1,5 m de solo nos primeiros 3 anos é uma estratégia natural, característico dessa planta. Porque, irmãos, quando ela está cedendo, ela cresce em solos rochosos, ela cresce sobre pedregulhos, porque é na região de deserto, correto? Então ela enfrenta resistência. Ela perfura a resistência, ela encontra a pedra, ela vai desviando das pedras. Por que ela faz esse processo, irmãos? Ela sabe que a água está em lugares profundos. Quando ela atinge, a sua raiz atinge solo úmido com água, é então que ela começa a florescer para cima. Porque aí ela vai ter, durante toda a sua vida, recursos naturais, vitamina, proteína, a água em abundância. Ela tem estrutura. Já tem crente entendendo. A vida do crente, irmãos, adorador, é semelhante à do cedro. Não procure crescer só para cima. Primeiro você tem que crescer para baixo. Quem vai aparecer é o Senhor. Quem aparece é o Senhor. Você precisa praticar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, jejuar, se consagrar, ter bases sólidas de adoração. O adorador é como o cedro do Líbano. Ele é experiente. Nada o tira da presença ou do solo em que foi colocado pelo Senhor para gerar fruto. Porque uma das características do cedro, irmãos, é viver 200 anos. Os mais antigos, né, usava o cedro do Líbano como símbolo de longevidade, porque um homem nascia, vivia 60, 70 anos, aquele árvore já estava no seu quintal, ele morria, o seu pai morria, e aquela árvore ainda estava lá. Por quê? Ele cresceu primeiro para baixo, ele tinha estrutura, ele tinha água, ele estava firmado sobre a rocha, porque quando ele encontrou a rocha, para crescer com a sua raiz, ele não desistiu. Ah, não vou mais ser crente. Ah, não vou mais na igreja. Ah, não vou mais adorar o Senhor. Ah, essa semana não dá. Ah, semana que vem não dá. Eu não vou mais não. Servia. Não foi assim que Asaf pensou? E os seus pés vacilou no Salmo 73. No Salmo 92 o Senhor diz: olha, o cedro é pequenininho. Ninguém vê, ninguém dá nada. Mas ele tem 2 metros de profundidade logo nos primeiros anos de vida. Ele não se preocupa em receber luz do sol.
Ele não se preocupa em crescer rapidamente. Ele não procura se aparecer. Não. O cedro, como que Davi usa como analogia para um crente, para o homem de Deus, para o crente verdadeiro. Não esses que ficam atrás de modismo, atrás de falsas doutrinas, atrás de se aparecer em cultos que não agrada a Deus, fazendo adoração a quem não merece adoração, levando seus pés, suas mãos e sua razão a adorar aquele que não merece adoração, porque não tem estrutura, não cresceu para baixo, quer crescer, quer surgir grande, não tem estrutura sequer para fazer o que Paulo ensina no 1 Timóteo, quer manejar bem a palavra de Deus, vem para a igreja ou vai para a igreja, já quer fundar ministério, já quer carteira de pastor, já quer fundar grupo. É bom, é muito bom. Mas o adorador que vai ter longevidade na igreja, no ministério, na presença do Senhor, é como o cedro. É Davi quem está ensinando, o homem segundo o coração de Deus, que primeiro cresce para baixo, buscando recursos para se sustentar depois. Isso é nos 3 primeiros anos, porque no 4º ano, irmãos, quando ele já encontrou solo úmido, já perfurou os primeiros solos, as pedras que havia no caminho, ele se desviou. Isso é o crente que se desvia das provas. Passando entre as provas, você vai encontrando prova, você vai vencendo e vai se afundando, buscando a água. Você encontra solo seco, não tem problema, você não desiste. Você não fala que o Senhor vacilou com os teus pés. Você continua perfurando o solo. São lutas que vêm, são provas que vêm, são barreiras que vêm. E você está só aqui, ó. Você está só desse tamanhozinho na presença do Senhor. E o Senhor está vendo. E a tua raiz, ó, só crescendo no Evangelho. Só crescendo na presença do Senhor. Cheio do Espírito Santo. Já buscando a presença do Espírito Santo, já entendendo o que é ser um crente cedro, que é um adorador cedro. Esse crente, quando o líder, como Davi fala, um cântico de adorador e de adoração, pelas bondades, fidelidades e misericórdia de Deus para com a nação, de cara entende. Quando o pastor fala, vamos fazer um trabalho de adoração aqui, vamos tirar meia hora no culto, todos os dias, tantos meses aí, para aquele trabalho, porque o Senhor é bom. O Asaf acha que o pé está vacilando e se entristece porque lá no outro, porque lá não sei aonde, mas o crente adorador fala, vamos, porque até aqui o Senhor tem sido bom para com a nossa igreja, com a nossa comunidade, tem sido bom com o ministério, com os crentes. É assim que está no mundo, irmãos, hoje? É assim que estamos encontrando? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, irmãos. Para trazer para mim, primeiro, e para os irmãos que vão ver nesse vídeo, que a bondade e a fidelidade do Senhor está sempre conosco. Mas para isso é preciso ter estrutura, irmãos. Para isso é preciso ter uma base forte, como o cedro do Líbano. Que quando encontra barreiras, desvia e continua buscando água. Quando encontra água, depois de 3 anos, 4 anos, é que tem um crescimento exponencial. Porque aí pode crescer. Aí, irmãos, esta árvore de palmeiras chega até 40 metros de altura. É metro, irmãos. Durante alguns anos, aí ele atinge 40 metros. Pode vir a tempestade que vir, pode vir o vento que vir. O cedro e a palmeira não caem, porque a palmeira é maleável e tem estrutura e cresce para baixo. O cedro tem estrutura. O que ele tem para cima, ele tem para baixo. Para o cedro ter 40 metros, ele tem raízes profundas. Nada abala esse crente com raízes profundas. Quando o seu ministério, quando a sua adoração, quando a sua família estiver cheia do Espírito Santo, a sua casa estiver na paz do Senhor, estiver cheia da misericórdia de Deus, as provas que você passa,
as dificuldades que você passa, nem te abala mais, porque você tem estrutura. Você está firmado na rocha. Antes de crescer para cima, você criou estruturas. As barreiras foram vencidas. As tuas raízes estão na água, que é o Senhor. Eu sou a fonte de água, a água da vida. Aquele que beber desta fonte não sente mais sede e viverá, ele falou para a mulher samaritana. E o rei Davi, 1000 e poucos anos antes, entendeu isso e disse que o crente, o adorador, o servo do Deus Altíssimo, que é um adorador, é como o cedro, florescerá, o justo florescerá como o cedro. Ou seja, primeiro você cava, primeiro você vê essas barreiras, primeiro você passa pelas pedras, primeiro você passa pelos solos secos. E quando você atingir a água que é Cristo, nada tira você da presença do Senhor. Aí você cresce. Mas cresce como, irmãos? Na presença do Senhor. Outra característica, irmãos, do cedro, quando Davi usa a expressão cedro. Em 1 Reis, no capítulo 7, versículo 2, Salomão diz que para fazer a casa do Líbano do rei, ele usa cedro do Líbano. Em 1 Reis, no capítulo 5 de Salomão, de 1 Reis, Salomão manda os teus servos irem no reino de Irão cortar o quê? Cedro. Por quê, irmãos? Quando você tem a madeira cedro, ela é avermelhada. Eu não a conheço pessoalmente, irmãos. O Senhor ainda não me deu esse privilégio de ver estas maravilhas, esta região. Quem sabe eu ainda vou lá, né? Mas eu viajo o mundo, irmãos, através dos livros que o Senhor me põe na mão. Eu viajo o mundo através da Bíblia Sagrada, né? Não tenho recursos financeiros, então eu viajo o mundo através da Bíblia, lendo a Bíblia. E o Senhor tem me dado esse conforto. Então, veja bem, irmãos, o cedro, aí cresce 40 metros, madeira forte, madeira reta, madeira fácil de trabalhar, resistente. O justo que florescerá como cedro, dentro da igreja do Senhor, trabalhando para o Senhor, é um crente que agrega valor na igreja, que agrega valor na sua família, que agrega valor na sua comunidade, que agrega valor no seu emprego, não é enjoativo, é fácil de trabalhar, é bonito, embeleza o ambiente, dá resistência. E o pastor e o Senhor Jesus pode contar com ele, pode mandar buscar, pode mandar construir com ele, que vai dar certo. Salomão diz em 1 Reis capítulo 5 que vai construir um templo ao Senhor e uma casa do Líbano para o rei morar, que ele demorou 13 anos para construir. Está lá em 1 Reis 5 e 1 Reis 7. Depois os irmãos conferem lá. Ele usa cedro. Por quê? Porque é madeira que tem estrutura, madeira que trabalha, fácil de trabalhar, madeira que tem beleza, madeira que cresceu com vitaminas, que cresceu com água em abundância, foi bem gerada, foi bem trabalhada, é resistente, é maleável, acrescenta. Depois que está montada a casa do Senhor, depois que está montada a casa do rei, não cede, porque tem estrutura. Essas são características daquele crente que florescerá como o cedro do Líbano. Lembrando que o Salmo de Davi é um convite a adorar ao Senhor pela sua bondade e a sua fidelidade. E a característica do convidado a adorar ao Senhor, Davi o diz que é como cedro, ou seja, primeiro cresce para baixo. 3 anos crescendo para baixo. Ninguém está vendo, está crescendo para baixo. Ninguém está vendo, você está no seu quarto orando. Ninguém está vendo, você está fazendo jejum. Ninguém está vendo, você está lendo a Bíblia diariamente. Ninguém está vendo, você está pedindo misericórdia para aquele irmão com necessidade na igreja. Ninguém está vendo e você está orando para aquela irmã com necessidade na igreja. Ninguém está vendo e você está ofertando. Ninguém está vendo e você está dando seus dízimos, está dando, contribuindo para a obra missionária nas suas condições. Ninguém está vendo e você está clamando de madrugada
pelos seus, pela sua família, pela nação. Ninguém está vendo e você está orando para aquela família que você vê que está sendo flagelada pelo adversário. Você olha para a casa do seu vizinho, você como crente e adorador cedro, você fala, aquilo ali é obra do adversário. Eu vou orar para aquela família 2 semanas. Tem uma família, irmão, que eu oro faz 7 anos. E o Senhor começou a manifestar libertação na vida de um dos membros da família. São amigos meus, eu os amo em Cristo. Você está orando, irmãos, para a família aí da sua rua? Isso é crescimento espiritual, isso é maturidade espiritual. Ninguém está vendo e você está crescendo para baixo, criando raízes, criando estrutura, cheio de águas do manancial. Todos ao seu redor podem fraquejar, alguns até murcha, alguns até seca, mas você não. Você continua ali firme na presença do Senhor. Sem estrutura financeira, às vezes. Não estou falando miséria, não, irmãos. Clama o Senhor de Jesus, não deixa a miséria entrar na sua casa, não. Eu digo excesso, excedente. Sempre ali, ó, do básico do mês. Agradeça ao Senhor. Senhor, misericórdia por isso que esse mês eu passei. Senhor, obrigado, porque essa semana eu passei. Esse é o necessário. E aquele um cheio de grana, irmãos. Com excedente, sofrendo, a família cheia de moléstia. Isso é o que, irmãos? É falta de estrutura. E você firme na rocha, por quê? Cresceu para baixo. Quando começa a florescer, você vai dar uma palavra na igreja, o Senhor recebe. Vai cantar, o Senhor recebe. A igreja gosta de ouvir você cantar. A igreja gosta de ouvir você dar um testemunho. O pastor gosta que você esteja lá. Você é amado no círculo de oração. Você é amado no grupo de jovens. Porque agora que você aparece, irmãos, você não aparece para os outros. Você primeiro apareceu para o seu Deus. Você tem estrutura. Você está ligado no manancial. Quem acha que está bonito é os de fora. Você está ligado na água. Você tem estrutura, porque você cresceu e veio adorar ao Senhor como o cedro do Líbano. E, irmãos, outras características. Quando Salomão disse, olha, vou construir um templo para o Senhor, para adorar ao Senhor, para as nações virem a Israel e a Jerusalém fazer o sacrifício, as tribos de Israel virem fazer o sacrifício, que o nome do Senhor ser adorado, como foi convidado pelo pai dele, Davi, eu vou fazer com cedro. Porque ele aprendeu com o pai. O pai falou que o justo, o adorador, florescerá como cedro, então ele falou, então eu vou fazer de cedro. Não desviava dos limites do seu pai. Se o Salomão, o homem, um dos homens mais inteligentes da história humana, porque foi dada do próprio Deus a sua inteligência, entendeu que para fazer a estrutura do templo era com cedro, lá em Apocalipse, não forçando a interpretação, irmãos, mas Salomão fez o templo como? Com cedro. Davi disse que o justo, o adorador que ele está sendo convidado, é semelhante às características do cedro. E Salomão vai fazer o templo com cedro, Quando o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, que aparece para João no versículo 1, todo majestoso, todo poderoso, como rei dos céus, ele entrega a mensagem para João, né? E no capítulo 3, no versículo 12, quando ele entrega a mensagem à igreja de Filadélfia, no versículo 12, ele fala, é o Senhor Jesus falando para João, na ilha de Patmos, no capítulo 3, no versículo 12, a quem vencer, eu o farei coluna no meu templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, como o homem segundo o coração de Deus declarou que é
o adorador que agrada ao Senhor, como o cedro. Quais as características daquele que é usado para construir o templo por Salomão, do cedro? Quando o Senhor diz que vai construir um templo e farei dele coluna, as colunas do templo de Salomão eram de cedro. Ou seja, essas características. O crente cedro, irmãos, será usado como coluna. É o Senhor que está dizendo aqui, ó, a quem vencer eu o farei coluna. O Davi diz que o adorador é como o cedro. As colunas do templo, onde o nome do Senhor foi adorado por mais de 1000 anos, tinha as características do cedro. Ou seja, um crente reto, um crente adorador reto, um adorador que tem raízes profundas no evangelho, no conhecimento e na graça, cheio de sabedoria, que tem raízes no manancial de água que é Cristo, que as barreiras e as provas e as lutas que encontra, ele desvia, entrelaça e faz da prova e da luta pontos de apoio para sua adoração e a sua crença em Jeová, no seu Cristo, no cruz do Calvário, no sacrifício da cruz do Calvário. Quando a prova vem para desviar o foco, quando a luta vem para nos destruir, para fazer os nossos pés vacilar, como o Asaf disse no Salmo 73, então essas provas, o crente cedro desvia dela com a sua raiz, se estrutura nestas lutas, e essas lutas lá na frente vai servir como estrutura para se firmar ainda mais na rocha e crescendo em sabedoria e graça, procurando água, procurando recursos, que é o Espírito Santo, que é o Senhor. As provas e as lutas se tornam instrumento de fortalecimento para aquele que tem estrutura, para aquele que floresce como o cedro do Líbano e aceita o convite a adorar ao Senhor. Sabe que tem provas e luta, mas essas provas, essas lutas, você desvia dela, a sua raiz envolve nela, e quando for puxar essas provas e lutas, você já passei por isso, eu já venci elas, estou firmado na rocha que é Cristo. Eu sou um crente adorador. Eu aceitei o convite do meu Senhor a adorá-lo. Eu fiz essa escolha na minha alma, na sede das minhas emoções. Eu cedi o meu espírito e o meu corpo como símbolo de adoração. E eu vou manifestar essa adoração ao meu Senhor em qualquer circunstância política, financeira, com prova, sem prova. E se a prova vir, mato no peito e faço dela a estrutura. Glória a Deus, poderoso Deus, glorioso Deus, Deus amoroso, Deus gentil. Leve essas palavras ao coração daqueles que necessitam, papai querido. Transforma eles, papai querido. Dê unção e sabedoria. Senhor, que as minhas palavras não fiquem neste ambiente. Senhor, tenha misericórdia de todos que estiver ouvindo. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que você seja um adorador com estrutura. Você aceite o convite a adorar como um cedro. Que tenha, primeiro, a capacidade de entender que quem aparece é o Senhor. Você tem que crescer para baixo. Ninguém está vendo e você está crescendo. Quando você atingir a maturidade, então, naturalmente, o Senhor te dará crescimento. E os outros verão você como um ponto de apoio. E aí, do Salmo 92, o salmista Davi vai dizer: até quando ficar velho dará frutos. A característica do cedro, irmãos, é de viver até 200 anos. Aqui, ó, no versículo 14 do Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quem fala que você é viçoso ou não, é do ponto de vista do outro. Você não tem como você dizer que você é viçoso. A partir do ponto de vista do outro, você é viçoso ou não.
Correto? Então, o crente cheio do Espírito Santo, a igreja gosta dele. Ele é viçoso na obra, não com carrão, não com dinheiro. Aquele irmão que você pode contar com ele, que você pode procurá-lo, que você pode chamar ele para orar com você. Esse é o crente viçoso. O espírito e a alma dele é viçosa. E você entende isso como homem de Deus espiritualmente. E em espírito, vocês oram por uma causa e você recebe vitória. Aquele crente viçoso. E na velhice ainda dará frutos. Irmãos, quem cresce, quem nasce grande é monstro. E não dá fruto. Não dá fruto. O crente cedro, ele fica 3 anos crescendo para baixo. 2 metros de raiz. 5 centímetros. Tá todo mundo criticando. Ninguém sabe o seu segredo. Seu segredo, ó, é joelho crescendo para baixo. De repente você cresce. Aquele irmão que fica de igreja em igreja, de ministério em ministério, daqui a pouco não tem onde congregar. Lá no livro de Tiago, diz que esses são como a grama, que vem o sol e queima. Não desejo o mal desses irmãos, eu oro para eles. Mas são crentes que na primeira prova, nem é prova, irmão, um solzinho já mata. Vamos ler lá, irmão? É Tiago. Só para ficar claro aqui, irmão, para não falar que é palavra minha. Aqui, ó, Epístola de Tiago, capítulo 1, deixa eu achar aqui, irmão. O homem, coração, batimento. Eu rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol como a ardor e a erva seca, a sua flor cai e é formosa. A aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Asaf, eu disse que era o Salmo 7,3 e o 9,2. Asaf começa o seu salmo dizendo que movido de inveja pelos ricos, pelo homem arrogante, porque neles não há enfado, neles não há canseira e são arrogantes e vazios, os seus pés quase vacilaram. Mas Tiago explica aqui, irmãos, que este tipo de ser humano, em seu abatimento, é fraco, não tem estrutura, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e seca, não tem estrutura como você. Se ele passasse metade das provas que você passa, ele morre e o Senhor em misericórdia o mantém lá daquela maneira. Mas o salmista Davi diz que o Senhor o destruirá perpetuamente, se eles não cederem e buscar o convite para serem adoradores, que você já aceitou em Cristo. Olha o seu privilégio, a sua vantagem. A minha e a sua. A vantagem é espiritual, é em Cristo. A nossa força vem de Cristo, a nosso vigor vem de Cristo. Florescerá em Cristo, será viçoso em Cristo. Porque este homem, esta mulher arrogante, insensata, que não aceita o convite, que não busca sua estrutura como cedro, mas fica com essa riqueza material, dando ouvidos a imundícies do mundo e do rebelde, do inimigo das suas almas, do inimigo da sua vida, Tiago diz que é como erva seca, ou seja, não tem raiz, irmãos. É grandão, aparece, não sei o que, a raiz desse tamanho, vem um solzinho, vem uma provinha, vem a lutinha, morre, cede, não consegue se manter. Trazendo isso para os crentes que não têm características de cedro, eu estou falando para crente, viu? Na primeira prova, irmãos, fica cedendo, vai para outro ministério, vai para outra igreja, vai para outro, porque o pastor aqui não vira. Não é assim não, irmãos. Crente cedro tem estrutura e está firmado na rocha, naquele ambiente. Amém? Eu tenho certeza que todos os crentes cedro já estão entendendo, já entenderam a mensagem. Então, o crente cedro, o Tiago diz que é como a erva do campo, que é como a erva seca, sem estrutura. Salomão vai dizer que as colunas do templo, a estrutura, a base do templo de adoração ao Senhor é de cedro. O Senhor Jesus a João na ilha de Pátmos diz que
templo da Nova Jerusalém que está sendo construído, ele fará, as colunas será você e eu, que temos a característica do cedro. Glória ao Senhor Jesus pela sua vida e pela minha, que aceitamos o convite, entendemos o que o salmista Davi falou, entendemos o que o salmista Asaf falou, entendemos a estrutura que o Espírito Santo usou na frase de Abraão e na estrutura que de Salomão, e nos transportou do templo de mãos humanas, que tem a característica de cedro, para colunas no templo da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, que desce de Deus para a igreja de Tiatira. Este será a coluna, não mais coluna de cedro de carbono, mas com as características. Os irmãos entenderam o peso e a medida? Aceite o convite do Senhor. Entenda a palavra do Senhor. Tenha as características de adorador. Aceite o convite do salmista a adorar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade, pela sua bondade e a sua fidelidade na sua vida e na minha vida. Porque as bonanças do Senhor, a misericórdia do Senhor é todos os dias. E ele caracteriza este homem, esta mulher, como o cedro do Líbano, que primeiro procura criar raízes para baixo. Depois que está 10 vezes maior do que o caule, ou seja, tem 10 vezes mais raiz, 10 vezes mais estrutura do que aparecendo, então ele floresce. Aí o florescimento dele e o crescimento espiritual dele se comungam, ou seja, como você tem 1,5 metro de crescimento em 3 anos, que dá 50 centímetros por ano, como está nos livros de botânica, e o caule cresce 5, a proporção é de 10 vezes para baixo do que para cima. Depois do 4º ano se equivale em crescimento, ou seja, você sempre terá 10 vezes mais raiz com Cristo, com estrutura, com força nas provas, nas batalhas, do que para cima. Porque quem vê você florescer e acha você viçoso, o Senhor está vendo é que você tem estrutura. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria, que é te convidar, como Davi te convidou a todos nós, para sermos adoradores do Senhor na beleza da sua bondade e fidelidade e misericórdia para com toda a nação de Israel, para comigo, para você. As características desse crente que aceitou são raízes profundas, onde a prova e as lutas são feitas por este crente como base para suas raízes, fortalecendo a sua fixação no solo, onde o Senhor colocou para dar frutos. Quando começa a crescer, é longevo o seu ministério, é longevo a sua adoração, e depois de grande ainda dá frutos, e frutos viçosos e florescentes. Quando morre na vida natural, então o Senhor diz que essas características ainda florescem no mundo espiritual da Nova Jerusalém, sendo templo, sendo colunas no templo de Deus. Eu quero ler de novo, irmãos, porque é lindo. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nas promessas, as cartas para Tiatira. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá raiz profunda. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu nome, e também o meu novo nome. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus. Para ser coluna, Salomão diz que tem que ser do cedro do Líbano. Transportando para a coluna do templo de Deus, Davi diz que o adorador com essas características é cedro. Então seja uma coluna no templo de Deus Altíssimo, no mundo vindouro de paz e bonança, a Nova Jerusalém. Quer estar lá? Aceite o convite
do salmista Davi para as características de um adorador, pelas bondades e fidelidades do Senhor, com as características do cedro do Líbano. Amém e amém. Continue orando por mim, continue orando pela minha casa. Sou necessitado das suas orações. E aquele a quem essa mensagem chegar, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo transforme essas palavras em edificação na tua vida e da tua casa. Senhor Jeová, manifesta libertação, manifesta cura, manifesta salvação. Conforta o coração desta mãe, deste pai, gera emprego, renda. Papai querido, dê estrutura para que eles possam viver uma vida digna e em paz, assim como o Senhor tem feito com a minha casa e com a vida. Em nome de Jesus. Amém.